Boa noite, povo lindo. A sala já está cheia de gente aí. Olha que coisa mais linda. Boa noite, boa noite, boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no meio de nós. Que hoje seja uma noite, nessa noite de hoje, seja um diferencial, seja um marco para todos nós. Que nós possamos sentir a presença divina aqui dentro do nosso coração. A Sônia Rosa já começou levando uma capotada, já que levou uma camota, já que ela volta. Se você estiver assistindo gravado, pessoal, eu dou uma ideia. Pula lá por 5, 6, 7 minutinhos, você já entra direto no tema, que o tema hoje é sensacional, ajuda-te, o céu te ajudará, tá? Entra lá, que vai ser muito legal, tá certo? Mas não se esqueça de nos ajudar, nós precisamos da tua ajuda, curtindo, compartilhando, convidando teus amigos, tá? E estando inscrito no nosso canal, que isso é fundamental. Aí. Voltou a Sônia ou... Agora. O que aconteceu? Você caiu aí, Sônia? Machucou, não? Não. É a minha mão que de vez em quando cai no lugar errado. A mão é que cai no lugar errado. Boa noite a todo esse povo lindo que está chegando. A sala já vai ficando cheinha. Nós vamos ficando felizes, né? Estou com a minha amiga Sônia. Sônia, vai dando boa noite para o povo aí, que eu vou ajeitando as coisas aqui, que ainda faltam umas coisinhas. Ok. Você que tem esse carisma sensacional. Quero dar boa noite mesmo. Quero dar boa noite a todos. Eu gosto de dizer assim, minhas queridas e meus queridos mesmo, porque aí eu já vou para todo mundo mesmo. É isso mesmo, meu povo e minha pova. Muito feliz mesmo de estarmos mais uma vez juntos, né, conversando, falando algo que está contido no Evangelho. E Emi Sumida, Mena, né, Nadi, todas as pessoas queridas para mim que estão aí, eu fico muito feliz de encontrar todas, aí Conceição Nascimento, Magna Fernandes, fico muito feliz de encontrar todos no trabalho da Casa da Santíssima. Para mim é realmente um prazer, fico muito feliz de estarmos juntos, sempre que possível, né? E na maioria a gente conversa, a gente fala, de coração aberto. Gosto imensamente desse público da Casa da Santíssima. Gosto indistintamente. Gosto de todos. Às vezes eu fico dizendo assim, nossa, eu nem falei com fulano, não falei com Beltrano, mas é porque eu fico assim naquela tensão de querer falar e de querer ouvir direitinho, às vezes, alguma coisa que realmente me chama a atenção. Mas eu quero dizer, mais uma vez, eu vou ficar dizendo sempre, eu gosto de dar atenção a todos. E do meu jeito, eu tenho vocês todos no meu coração. Muito carinho, muita energia que vocês mandam. Eu acho isso maravilhoso, porque é essa energia que faz com que a gente se conecte direto com o outro lado, e aí a gente recebe as intuições que precisamos, os benefícios que precisamos, né? Todos, porque quem de nós não precisa de um benefício, de um consolo, né? De uma palavra amiga naquele momento difícil, daquele acalento do momento da dor, né? Todos nós precisamos disso, de uma forma ou de outra. Então, eu quero dizer que fico muito feliz de estarmos aqui às terças-feiras, de nos encontrarmos no Pão Nosso diário, né? É maravilhoso, eu amo esse Pão Nosso. Eu estava dizendo hoje que eu fico triste quando eu não consigo assistir na hora. Não é que não seja bom assistir no horário, assistir depois, que a gente faz as coisas de acordo com o nosso tempo também, né? Com as nossas obrigações, com as nossas responsabilidades. Mas naquela hora que começa o dia, você já vai ouvindo o Pão Nosso, você já começa a ter coragem para enfrentar qualquer coisa que, porventura, possa acontecer no decorrer do dia, né? Eu quero dizer que acolho vocês, sejam bem-vindos, né? Já que a Adriana daqui a pouco vai começar a falar, dar o boa noite dele, olha, aí já chegou, né? De novo, já chegou de novo. Voltei! Você está com saudade de mim, né? Muito bom. Sabe, vou contar um segredo. Chegou, Piedade. Sônia,
Vou contar um Lúcia segredo. Coimbra também já está aí. Eu esqueci hoje do horário, sabe? Eu ganhei uma sacola de jabuticaba, assim, ó. Fim de Eita, manga manda da para cá um vizinha aqui. pouquinho. Enquanto eu não vi a última jabuticaba, eu não saí, eu não tinha tomado banho, eu tava... Primeiro eu fui no clube, né? Aqui tem um clube meu, só meu. O vizinho falou, Particular. me chama que eu quero ir lá. Eu falei, você não tem carteirinha. Lá é só eu que posso nadar. Primeiro eu fui no clube, depois eu fui capinar, carpir minhas plantas medicinal. E chupar Olha, jabuticaba e manga. Gente, natureza. Ângela, É Elvira, lindo. É lindo. E Lúcio nós vamos começando Guimarães. mais um dia aqui, né? Mais uma noite incrível, né, Sônia? Falando Muito. com esse povo maravilhoso. Com fé em Deus, teremos realmente noite maravilhosa. Tenho Vai. muita Eu fé. estou feliz. Hoje foi muito legal a nossa psicografia. Ela está melhorando. Nós estamos recebendo as psicografias muito bacana. Pouquinho, uma cada um hoje só veio, né, Sônia? Foi, mas foi Mas maravilhoso. muito. Valeu por várias. Valeu por vários. Muito lindo. Amanhã talvez eu coloque elas aí. Vamos ver se vai dar tempo. Vamos Mas ver. vai ser muito legal. Está muito Mas bom. aí, reforçar aquilo que você diz, Adriano. Vibrem para nós, acreditem no trabalho como nós estamos acreditando. E vamos nos sentir felizes por aqueles que possam se encontrar naquela mensagem. E vibrar por aqueles que ainda não tiveram a condição de dizer claramente como tudo acontece do outro lado, né? Nessa ligação que temos uns com os outros. Elisandra está aí, Carminha, Dagmar já chegou, Vanilda. Que bom Elisandra ter que vai vocês falar conosco aqui do sexta-feira, eu e a Eliel, o trio. Olha, que bom. Olha, meu Moura está aí. Que bom. Esse meu site Então desse vamos começar, computador. né, Sônia? Vamos começar, vamos sim. Povo Vamos lindo, boa começar. noite, tá? Boa noite. Muita gratidão mesmo de vocês estarem aqui conosco, né? É uma família que nos fortalece. Como a Sônia falou, fortalece. Não tem como não fortalecer. Você chega aqui para fazer um pão nosso, às vezes eu acordo, você acorda desanimado, fala, hoje não quero mexer com isso não. Quando vê, chega essa energia gostosa das pessoas. Que é isso? Levanta até defunto, não tem igual, não tem como não ficar bem. É muito igual mesmo, gente. Verdade. É muito legal. As energias são muito fortes, Então, nós vamos começando aqui, tá? Hoje, mais uma vez, olha lá, Raí Rosso aí. Você conhece essa moça que está dando a palestra aqui hoje, Raíssa? Qualquer semelhança é coincidência, é mera coincidência. Então, vamos começando com muita alegria no nosso coração, nos despojando das coisas materiais, das preocupações, das desavenças, de tudo que nos tira o brilho desse momento. Vamos nos esquecer disso tudo e vamos nos alinhar aí com as forças da natureza, do ar, da água, da terra, do fogo, do éter divino, as forças do universo, nos alinharmos com a consciência crística, que é uma consciência de amor, de alegria, de paz. Vamos sentir essa presença crística dentro do nosso coração. Isso é muito forte na nossa vida. Vamos nos preparando para que tenhamos acesso às frequências divinas. Iniciando... meu filho aí, Tiago Marques. Beijo, meu filho, te amo. Iniciando com a frequência da gratidão. Vamos deixar a gratidão despertar dentro do nosso coração. Gratidão pela vida, pela família, pelo meu filho amado que está aí nos assistindo, pessoa que eu amo e admiro. Gratidão por esse dia de hoje, pela nossa moradia. Gratidão, só gratidão. Sinta essa energia da gratidão. Vamos pedir aos amigos iluminados, os comandados do Cristo e o próprio Cristo, Maria Santíssima, que nos ajude a despojarmos de tudo que impede que a luz resplandeça dentro de nós, que o amor resplandeça dentro de nós, que a saúde plena resplandeça. E a partir daí nós vamos nos conectando e sejamos a luz, sejamos o amor, sejamos a saúde plena, sejamos o sagrado, sejamos a divindade, sejamos a manifestação
do Criador, colaborando com um mundo melhor, colaborando com um universo melhor. Deixe que Deus se manifeste através de você para curar todas as enfermidades daqueles que estão à sua volta, porque a sua não precisa, meu querido. Você é a perfeição, seja a perfeição. Tome posse, você é perfeito. Sinta essa força vibrando em todas as tuas células, em todos os teus chakras, em toda a tua alma. Você é a perfeição. Você foi criado por Deus para a perfeição. Tome posse disso. Sinta a saúde plena, aquela saúde que independe do corpo físico. Sinta, você é a pessoa mais saudável do mundo, do universo, porque você é uma divindade, você é parte do Criador. E agradecemos, e agradecemos, e agradecemos. E vamos para mais uma reflexão hoje maravilhosa. Ajuda-te e o céu te ajudará. Eu já lembrei do tema, olha para você ver como é que eu estou melhorando. Deixa ela lá. A Sônia. Olha, boa noite, né? As que chegaram assim um pouquinho depois do que a gente. O Elielma já chegou aí, ó, né? Rosana, obrigada pela mensagem que mandou aí, estava olhando aqui, né? Elielma chegou aí, Nelma, Nadir. Boa noite a todos. Então vamos, muita luz, muita paz, muita vibração de amor para todos nós. E vamos conversar sobre uma frasezinha maravilhosa que está lá, que está aqui no Evangelho de Jesus, no capítulo 25. Ajuda-te e o céu te ajudará. Ah, quanta coisa para dizer sobre isso. Eu disse, meu Deus, tem muita coisa. Que começa a fazer umas anotações e vai-se embora a mão. Vai embora. Daqui a pouco é página que não dá nem para falar metade. É interessante, Adriano, quando eu estava olhando sobre esse tema, sobre essa frase, ajuda-te e o céu te ajudará. Só me vem à mente uma coisa, como nós gostaríamos que tudo viesse prontinho nas nossas mãos. Caísse assim como a chuva que não depende nem da gente, porque só chove se Deus permitir. Se a natureza, se todo aquele complexo que faz gerar chuva dependesse, né? Mas não depende de nós. Então comecei a pensar, primeiro, nós não pensamos que tudo que nós temos é empréstimo. O que é que levamos como retornamos à casa do Pai? Nada daquilo que se briga para construir na matéria. Nada daquilo que, por ganância, por orgulho, por vaidade, ou por apenas. Não deixa de ser vaidade. Dizer que tem, que possui, as pessoas não pensam que estamos aqui para progredir. Mas não é o progresso material, mas o progresso espiritual. Claro que não é proibido, não existe em lugar nenhum no Evangelho, Bíblia, nada que diga que é proibido você buscar o seu sustento da melhor maneira possível. Não é proibido você ter 10 carros, não é proibido você ter 300, 400 pares de sapato, desde que você não esqueça de quem nada tem. De quem nada tem. E outro lado, que você conseguiu aquilo por teus próprios esforços, com a permissão daquele, com aquela energia vibratória, que faça com que a gente tenha energia suficiente dentro de cada um de nós para lutar pelo que precisamos, né? Pelo que precisamos. Então, muitas vezes, nós deixamos de nos olharmos como espírito, que na verdade nós somos só porque estamos revestidos da matéria, não nos apoiamos na força suprema, não buscamos, na verdade, entender a lógica do porquê temos e do porquê não temos, né? E dentro disso eu fui vendo que muitos de nós pensam assim, eu vou conseguir isso porque quem está me ajudando é o meu espírito protetor. Eu vou ter isso porque Deus quer que eu tenha isso. Eu vou ter isso porque Francisco de Assis me ajudou, porque aquele espírito de luz me ajudou. Mas que ajuda nós buscamos dessas criaturas, desses espíritos e daquelas criaturas que nos auxiliam aqui na matéria? Aí eu começo a pensar, a gente não busca ainda a verdade, a realidade daquilo que deve ser feito, daquilo que nós devemos buscar realmente para encontrar aquilo que desejamos. Porque, na verdade, o nosso desejo, muitas vezes, quando não se concretiza, cria a revolta, cria situações de dúvidas
e até de dizer, Deus não é aquilo que eu pensava, que força é essa que não gera nada daquilo que eu quero. Por quê? Porque eu não quero dar nenhum esforço, eu não quero ter uma participação, vamos dizer assim, no preparo do bolo, mas eu quero o bolo todo. Eu não quero ajudar a preparar, eu quero o bolo todo. Então, eu quero todo e eu vou esperar que ele venha. Mas se você não sair para comprar, ele não vem. Se você não pedir para alguém fazer, ele não vai aparecer na sua mesa. Aí eu estou falando das pequenas coisas, porque as grandes coisas vai muito mais além do que isso que a gente está falando. Então, com isso, nós estamos deixando de entender as lições que é preciso para a gente ter a ajuda que eu vou chegar lá na ajuda que a gente vai falar, né? Por enquanto, eu estou falando do que a gente pensa aqui na matéria. E a gente não pega a estrada da evolução. A estrada da evolução, a gente vai parando no meio do caminho e, às vezes, nem quer saber por onde ela começa para a gente chegar lá. E essa estrada evolutiva, ela é reta, sim. Você sabe que tem uma frase que a maioria fala, mas eu sinto energia tão ruim nessa frase. Quando as coisas dão certo para alguém, principalmente materialmente, alguma coisa, a primeira coisa que eles falam, Deus é fiel. Você já ouviu essa frase? Ah, não, nenhuma vez. Só mas então, quando dá errado, ele... Quando dá um passo errado, parece que Deus é infiel, né? Isso que o Adriano estava dizendo. E a gente falando, enquanto ele não retorna no ponto de vista, se a gente não encontrar as causas que estão aqui, todos nós já sabemos que está lá no capítulo 5, as causas das nossas dificuldades, então, é outras existências. Mas para que a gente possa superar, precisamos aprender as lições do dia a dia, né? As lições daquilo em que a gente vai buscar para aprender. Pode concluir, Adriano, que você estava falando. Não, era isso. Me passa uma energia tão grande, mostra um desconhecimento de causa tão grande, gente. Verdade, Deus é fiel que deu certo uma coisa material, eu teve um livramento. Gente, Deus não é fiel, não. Deus é o amor, Ele é tudo, é o Criador. Para de tratar Deus como aquela pessoa, como aquele cara que está ali olhando para você. Agora eu te ajudo. Ele é fiel. Gente, isso é coisa de gente, de encarnados, é coisa de nós aqui. Isso aqui é fiel a mim, o outro é fiel. Mas não coloca Deus desse tamanhozinho, não. Deus é muito grande para a gente ficar colocando com essas frasezinhas tão pequena, isso é coisa lá de antigamente, né? Deprecia muito, eu acho que diminui muito a grandeza do Criador. Verdade. Uma outra coisa, né? A gente, para chegar lá onde a gente está querendo chegar, tem que falar do seguinte: temos que falar que a vida nos oferece todas as oportunidades que se fizerem necessárias para que todos, qualquer um de nós indistintamente, possa compreender dentro dessas oportunidades o ajuda-te e o céu te ajudará. Algo que a gente não pode deixar de citar. Pelo amor ou pela dor. A opção é sua, porque Deus não vai interferir no nosso livre-arbítrio. Nenhum espírito evoluído vai interferir no livre-arbítrio de ninguém. Isso é verdade. Isso é uma realidade. E muitos também sofrem bastante porque não se conformam com aquilo que têm e querem muito mais do que ele tem acesso a ter, do que ele tem condições de chegar a alcançar. Isso seja dentro da moral, né, da moral cristã, seja dentro do sentido das coisas materiais, e para no meio do caminho envolvido apenas naquilo que para ele julga ser a realidade e a verdade dele, que a verdade de cada um é complicada. A verdade de Deus é uma só. Da vida verdadeira é uma só. Mas do dia a dia e das coisas, elas são realmente confusas. Existe algo muito importante que a gente precisa também falar, é que nós não nos damos, muitas vezes, ao trabalho daquilo que a Adriana citou, uma frasezinha aí, de conhecer, de se instruir. Por que que nós dizemos que da doutrina espírita se costuma falar do mandamento? Amai-vos e instruí-vos, porque as duas coisas se complementam. E dentro desse complemento, a gente vai tendo, em cada um de nós, com a nossa instrução, a gente vai clareando os horizontes da mente. Eu gosto muito dessa frase.
não é frase de efeito, não, é o nome do livro que você já deve conhecer, né? De João Nunes Maia, inclusive, da mente. Então, nesse caso, quando a gente vai procurando saber, a gente vai buscando as causas do porquê que aquilo ainda não chegou, porque eu ainda não alcancei aquilo, aí a gente lembra daquela frase que Jesus disse: a verdade vos libertará. Quando a gente concluir, dentro do ensinamento que Jesus nos ensinou, as verdades do Espírito, porque nós somos espíritos e estamos temporariamente revestidos da matéria. É algo que eu digo muito para mim, Adriano. Por quê? Porque eu não posso esquecer que eu estou na matéria, eu não sou matéria. Então, se eu estou na matéria, eu não posso ficar esperando que Deus venha me salvar. Ou achar aquilo que até semana passada você falou aí, de achar que Cristo foi crucificado para nos salvar. O sacrifício foi dele. A demonstração, o exemplo foi dele. O meu é meu, eu sou uma individualidade. Ele apenas me exemplificou as lições que eu preciso para a minha evolução. Então, é assim com qualquer um de nós, Todos temos que fazer a nossa parte. Porque quando nós fazemos a nossa parte, aí sim eu posso dizer, o céu me ajudou. Porque mas qual que é mais fácil? Qual que é mais fácil? Jesus veio para me salvar. Ou né? Jesus veio me ensinar a trabalhar, a me transformar, a fazer o bem, ajudar meu irmão, ajudar os minerais, ajudar os vegetais, ajudar os animais, trabalhar pelo próximo, a não reclamar, aceitar. Qual que é mais fácil? Me salvar. É claro. Olha, a gente tem exemplos comuns do dia a dia, né? Porque eu gosto muito de citar fatos do dia a dia, porque eu acho que fica mais fácil para a gente colocar na nossa cacholinha, né? Assim, né? Para a gente ficar vendo. Olha, um grande músico, um grande profissional matemático, vamos dizer assim, um jogador de futebol. Eles, quando chegaram àquele patamar de tocar uma sinfonia completa, por quê? Ele batalhou todo o tempo para se tornar aquele músico que vai tocar uma sinfonia sem nenhuma falha para que ele possa receber os aplausos. Não é isso? Um outro profissional, nossa, se sobressaiu nisso, que maravilha. Ele chegou ali, de repente, foi Deus que deu para ele tudo, beneficiou ele. E onde é que está escrito que Deus beneficia um e não faz por outro? Não, não existe. A energia é para todos. Se você acata, chama para si essa energia, aí você recebe e desenvolve aquilo que o céu te ajudará. Mas eu me ajudei antes, por isso que veio a ajuda para mim, porque eu busquei a ajuda que eu tanto preciso, não é verdade? Mas aí, como entender? Isso que você falou é uma equidade, Deus para todos. Mas como entender isso se nós ainda usamos Deus na terceira pessoa, como um senhorzinho, como uma pessoa que eu tenho que recorrer a ele? Como que eu vai entender exatamente isso, essa equidade, que todo mundo tem o que quer, e ele vai fazer para todo mundo. Mas como entender se nós não tentamos entender o que é Deus de verdade? É muito difícil, senhor. Porque a discórdia da religião não vem de agora, né? Do ponto de vista de ver Deus. Porque a maneira de ver Deus é diferente. Eu quero ver Deus desse jeito, o outro quer ver Deus de cajado, aquele velhinho de cajado, manobrando, olhando tudo. Esse tipo de realidade já não condiz com hoje. Eu acho assim, me perdoe quem vê diferente. Agora, você sentir Deus, sabendo que Deus é aquela energia que vai gerar em você a energia que você precisa para deslumbrar, vamos dizer assim, na vida do teu dia a dia, no teu espírito em desenvolvimento, eu tenho que sentir Deus. Eu tenho que sentir Deus, porque ver Deus é como aquela música maravilhosa que quando você bota, eu amo demais. Vejo Deus. Eu vejo Deus onde eu quero, onde eu sinto a natureza, eu vejo Deus. Eu vejo Deus naquela criatura que está fragilizada no meio da rua, quando eu me aproximo e me entrego àquele momento de solidariedade, de amor ao próximo. Isso é sentir Deus. E aí, eu estou fazendo a minha parte, e o céu está me ajudando, porque eu estou colaborando comigo mesma. Eu reflito muito sobre aquilo que Madre Teresa de Calcutá falou. Madre, me falaram que a senhora fala com Deus.
O tempo todo, meu filho. E ele fala com a senhora o tempo todo. Mas o que a senhora fala para ele? Nada. E o que ele fala para a senhora? Nada. Cuidando de centenas de pobres e doentes ali. Está falando com Deus. Ela não está falando com Deus. Ela é a própria manifestação de Deus. Ela é a divindade. Ela é o sagrado ali, trabalhando pelos pequeninos. Falamos isso no Evangelho hoje. Você vê a sublimidade de como ela sente Deus, de como ela vê Deus. Então, ela vai pedir o quê? Ela já chegou, vamos dizer assim, a um patamar de evolução espiritual que ela capta Deus em tudo. Então, Deus para ela é aquilo que ela dá e a felicidade que ela recebe quando, por exemplo, vê alguém que ela cuidou, se tratou, curou, alguém que ela ajudou a andar, que não conseguia levantar, Deus está ali. Então, ela via Deus em tudo. Tem uma mensagem dela, infelizmente agora eu não lembro, também nesse sentido, maravilhosa, de Madre Teresa de Calcutá. Quando eu achar, eu repasso para nós também. Mas aí, como nós estávamos falando, superar. Você falou muito ontem, a superação, né, com relação ao trabalho que Paulo, né, fez para chegar aonde ele chegou. Quando ele se deixou humilhar, mas ele nunca recuou diante de nenhuma dificuldade, a supremidade de Deus para ele, dos ensinamentos de Cristo, e ele viu, reconheceu e batalhou. Ele trabalhou. Todo o sacrifício dele ali significou trabalho, significou transformação. Tudo que nós precisamos fazer. E superar é colher aplausos depois. Aí, como eu estava citando um exemplo, mas que eu achei bem interessante a colocação, você vê o jogador de futebol, muitas vezes a criança diz, eu quero ser jogador de futebol, eu quero jogar bola. E ele vai, desde criança, batalhando, trabalhando. Quando ele chegar àquele patamar daquilo que ele escolheu, o que é que ele vai conseguir? Os aplausos e o respeito dos próprios companheiros quando ele é aplaudido diante de um gol. Por quê? Mas ele apareceu ali, não, Deus disse assim, eu vou pegar Adriano e vou tornar ele o máximo do dia para a noite. E o que ele fez para merecer ser esse máximo do dia para a noite? Aonde ele está trabalhando? Aonde Sônia Rossi, onde eu estou trabalhando? Eu citei você porque eu sei que você gosta desse tipo de colocação com você mesmo. Então, todos nós somos filhos de Deus. Isso a gente não pode ter nenhum tipo de dúvida, né? Somos criados, somos ainda passíveis de erros. Por quê? Porque nós nos atropelamos, mas nós queremos a ajuda de Deus de uma forma ou de outra. Agora, o que é essa forma, de uma forma ou de outra, Adriano? Que a gente se depara, que a gente quer que seja daquele meu jeito. Ah, eu não faço nada, mas eu quero. Eu sei que Deus vai me dar. Eu vou comprar aquilo ali. E o que você está fazendo para comprar? Está trabalhando? Está guardando o dinheiro? Não, mas Deus vai dar um jeito de colocar no caminho e eu vou conseguir. Nossa, mas a estrada não é minha? Como é que eu vou chegar lá se eu não pedir ajuda a Deus para caminhar pelaquela estrada? E eu quero chegar lá no ponto, sem passar pelo primeiro degrau da escada. Como o céu vai te ajudar? Como? Se você não se ajudou, se você não se instruiu, se você não amou, se você não se corrige daquilo que você trouxe de outras eras, ou desta. Qual o seu projeto com isso que você está almejando que vai beneficiar outras pessoas além de você? Olha, Adriana, pronto, um exemplo bobo, né? Eu estava vendo um monte de reportagem do Enem, essas coisas todinhas, e eu vejo a pessoa, que saiu de casa, esqueceu o horário e queria, porque era 1 minuto, mas era 1 minuto para mim, mas o minuto era aquela tabela que eu tinha que cumprir, não era o meu 1 minuto. É claro que você sente, eu sentiria se fosse filho meu, qualquer uma pessoa. Mas o que a gente está falando é do esforço. Ajuda-te. Ele não diz, não faça nada, o Evangelho não diz, não faça nada que Deus vai te ajudar, o céu te ajudará. Como? Se eu não estou fazendo nada? Eu vou chegar ali no riacho, né? E vou me jogar na água e vou ficar. Eu vou bater lá embaixo, se eu não souber nadar, se eu não fazer. Eu tenho que fazer alguma coisa para fazer a minha travessia. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não é? Então, a gente vai vendo o quanto a gente se descuida, mas a gente quer. A gente se descuida, mas a gente quer. O auxílio espiritual nunca vai faltar. Ajuda
mas para que eu tenha paz, tranquilidade, para me conectar. Isso é uma coisa que a gente vem aprendendo muito, inclusive com o Ricardo. Eu tenho que estar em conexão. Você fala todos os dias nas reuniões você fala. Então, se eu não me conectar, se eu não buscar tranquilidade, se eu não buscar me envolver em situações que me façam modificar, me faça respeitar. Hoje, o que mais a gente vê é cobrança de respeito para quem não tem. Eu cobrar respeito, se eu não tenho respeito por ninguém, mas eu cobro o respeito das pessoas. Eu cobro o respeito das pessoas. Como é que pode? Aonde vai haver a ajuda e tudo isso se eu não quiser? Mas eu quero favores de Deus, eu quero favores da espiritualidade amiga, eu quero favores da doutrina espírita, eu quero favor da Igreja Católica quando eu sou católica. Padre, como é que eu faço para ter isso? Ô, Adriano, me dá uma instrução, me dá uma ideia de como eu vou fazer. E assim adivinha, como eu já vi na casa espírita, a pessoa entrou e disse: Olha, eu poderia pedir um favor? Eu acho que eu já falei isso para vocês. Pois não, pode, estamos aqui para ajudar. Eu queria que vocês tenham como me dizer se a pessoa que roubou a minha carteira é a que eu estou pensando. Eu digo, minha senhora, me perdoe, mas a gente não faz adivinhação aqui, não. Aqui a gente não faz adivinhação, não. Aqui a gente cuida do espírito e essas coisas da matéria, as coisas desse mundo são resolvidas aqui mesmo, aqui na delegacia, ali, em tal lugar. Aí, às vezes, a pessoa dá uma resposta: nossa, que ignorância, que falta de caridade. Não, isso é esclarecimento. Isso é esclarecimento. Mas como é que você vai entender isso, Adriano? Se todo mundo fizesse aí, moralizaria a doutrina espírita. Porque hoje, ainda falei, as pessoas estão brincando ainda com a doutrina espírita. E essa adivinhação não está errada, porque ela vai na outra casa e eles vão falar para ela. Eu estou cansado de ver um padrão. As pessoas chegam lá, você tem um espírito bom que te ajuda. Mas você tem um muito ruim que está te atrapalhando, que te persegue de outras vidas. Olha aí, as pessoas saem apavoradas de você querer pegar as pessoas à unha, igual. Não tem diferença de oferecer carro novo, fazenda, não. Doutrina espírita não é isso que nós estamos fazendo, não, gente. Está muito longe disso. Foi até bom você falar, eu queria falar isso hoje. Aí, às vezes, eu digo, mas Sônia, eu disse, não, menina, mas a gente tem que dizer. E a gente, por uma casa que faz adivinhação, não faz, uma casa espírita não faz adivinhação, não é brinquedo, não. Uma casa espírita é um lugar de encontro, é um ponto de apoio, é onde a gente se confraterniza pelo amor uns aos outros, como Dagmar costuma dizer, pela família que a gente vai se formando, para nos momentos de dificuldades a gente estar unido e um ajudando o outro a se elevar. Eu li um texto muito interessante, um pequeno texto, quando ele dizia assim: vivemos em tempos dinâmicos e propícios para adotarmos uma excelente e renovadora ideia. Reciclagem de pensamento. Eu achei interessantíssimo isso. Reciclagem de pensamento. A gente não quer reciclar da matéria porque a gente não faz aquela junta e separa os nossos pensamentos e faz aquela reciclagem que vai fazer com que a gente se modifique, porque a gente trabalha a gente mesmo. Porque quando a gente começar a se trabalhar, vai ser muito mais fácil eu colaborar na minha própria transformação, na transformação daquele que não sabe caminhar sozinho. Quando eu reciclo o meu pensamento que dizia assim: eu não vou fazer isso por ninguém, não, ninguém faz nada por mim, olha, isso não está certo. Jesus disse, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí eu já vou começar a reciclar o meu pensamento. Não, ele não me ama porque ele ainda é um pouco mais ignorante do que eu. E enquanto ele for mais ignorante, eu tenho que ter paciência. Eu sou quem tenho que ter paciência. Eu sou quem tenho que coordenar os meus pensamentos, a minha maneira de falar. Por quê? Porque ele não sabe. É como quando a gente está ensinando uma criança a falar, a pronunciar. Ele pronuncia errado e a gente vai ensinando certo, até que ele aprenda. Aí sim, eu estou, né, me ajudando e abrindo portas para que o céu me ajude. Ou seja, aquelas influências, aquela energia vem e vai abrindo a minha mente, vai abrindo todo o meu ser, vai tomando posse de todas as minhas energias que antes não tinha condição de captar. Eu não era aquele ponto de receptor, porque eu não estava aberta a receber. Então, a ajuda só se faz quando a gente se abre a ser recebido, a receber, para poder, então, a gente doar. Diante de tudo isso,
Quando é que vai cair a ficha em nós, Adriano? Quando vai cair? Quando a gente tem um tropeço que vai para cima de uma cama, quando a gente separa de um familiar, quando a gente vê aquela dor aos nossos pés, à nossa frente, na nossa casa, aí a ficha cai. E por que tem que cair só no momento de dor? Porque não pode cair no momento em que eu começo a reciclar os meus pensamentos, no momento em que eu faço aquela, vamos dizer, como se fosse uma gestação. Concebi o pensamento e deixo que ele vá se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo. Não, o que é que vai nascer? Os frutos dos meus novos pensamentos, daquilo que eu me reciclei, daquilo que eu aprontei em mim mesmo, da direção que eu tomei para que eu pudesse caminhar melhor. O que me incomoda? Por que incomoda certas coisas no nosso caminho, Adriano? Porque a gente tem em cada um de nós, no tempo de mudança, aquele medo, aquela certeza, aquela insegurança que é normal. Mas a gente tem que dizer: não, Senhor, estou forte no meu pensamento, eu não vou tropeçar, isso não vai mais incomodar. Mas não, eu começo a buscar, a querer retroceder. Por quê? Não, o culpado de ter me acontecido isso foi fulano. Culpado de não sei o quê foi Beltrano. Eu não tive culpa nenhuma disso que me aconteceu. Não é responsabilidade. Aí o que é que eu faço? Séculos e séculos a gente coloca a culpa em quem responsabilizamos Deus. Meu Deus, por que não me atendeste? Então, Deus não me atendeu, eu passei, né? É aquilo que você acabou de falar agora há pouco. E a gente começa, Adriana, a querer tirar de dentro de cada um de nós até aquela força e vamos nos tornando subjugados às ideias errôneas, aos pensamentos que não traduz adiantamento moral nem espiritual, e assim a gente vai retardando aquela ajuda que poderia ser muito mais rápida em nossa caminhada. É assim que eu estou vendo esse ensinamento. Muitas vezes, quando a gente não se analisa, quando a gente não pensa nas coisas do espírito e busca só as coisas da matéria, a gente esquece uma combinação muito importante, que é a humildade, não vaidade, não orgulho, não prepotência. Porque quando eu vejo sempre as coisas materiais, como o céu vai me ajudar? Aí vai dizer assim: nossa, eu batalhei tanto, tá, e construí tudo isso, não adianta de nada para mim nesse momento. Não adiantou de nada para mim nesse momento. Mas não adiantou por quê? Você só juntou, acumulou tesouros, mas tesouros que os ladrões roubam, tesouros que você não vai levar. Na sua mala de regresso, na sua mala da verdade, não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada para ofertar. Não tinha. Porque o que você criou não deixou nada. Agora, se você tivesse colocado na sua mala as benfeitorias, tivesse dado de comer a quem tem fome, de comer a quem tem fome, ser água a quem tem sede, vestisse quem estava nu, que está lá no Evangelho de Jesus, aí sim você ia entender de fato o que é ajuda-te e o céu te ajudará. Nós nos ajudamos, e após nos ajudarmos, não no sentido do egoísmo, mas da transformação. É a gente se ajudar modificando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, tudo aquilo que seja condizente. E onde está a verdadeira escola? Às vezes na sua própria casa, na sua família, bem pertinho de você, coladinho ali em você, para você trabalhar, para você sentir a necessidade, de fato, daquela transformação, do que é óbvio e a gente não vê, que é o quê? A mudança de hábitos, a colaboração com aqueles que precisam de ajuda, a colaboração com você, tendo piedade de você mesmo, tendo o reconhecimento de você mesmo, daquilo, eu preciso me corrigir nisso, eu ainda estou muito orgulhosa, então eu preciso trabalhar o meu orgulho, não, eu não estou fazendo pouca caridade, eu preciso me envolver na caridade do exemplo, na caridade da persistência, na caridade de tudo que eu, de fato, preciso para que eu tenha a necessidade de compreender de uma vez por todas aquilo que Deus e Jesus espera de cada um de nós. Essa é a parte difícil nossa, eu acho. Mas difícil por quê? Porque a gente não se reconhece na necessidade.
Eu preciso reconhecer que eu preciso. Porque eu reconhecer que meu vizinho precisa melhorar o modo dele falar. Eu reconhecer que a minha filha está muito desobediente. Eu reconhecer que o filho do meu vizinho não recebeu educação nenhuma. Isso, eu tenho alguma coisa a ver com isso, se eu não puder colaborar? Não, eu não tenho que estar corrigindo falha dos outros. Quando as minhas estão aqui, olha aquilo que diz o evangelho, bem grande na minha frente, tapando a minha visão interior, a visão de mim mesma. Porque quando eu vejo a falha do outro, é porque as minhas já estão maiores há muito tempo, crescida e arcaica, precisando ser modificada. Eu penso dessa forma assim, né? Então, ajuda-te, o céu te ajudará, se resume, na verdade, numa boa postura, que começa quando a gente nota em cada um de nós o que é preciso mudar, que é preciso mudar algo em nossa vida, nossas vidas, e entendermos que isso começa por aqui, ó, pelo pensamento, pela vontade, pela a energia que a gente quer captar, nos dando força suficiente para a gente ir à luta. A luta para nos mudarmos, a luta para reconhecer as nossas fraquezas e assim batalhar caminhando para o sucesso. E o que é o sucesso? Não são os aplausos do povo, não é o aplauso da plateia, dos vizinhos onde eu passar na rua, não. É os aplausos daquilo que eu te fiz em benefício daquele que nada tem. Porque eu mudei, porque eu quis fazer, porque eu senti a necessidade, porque o meu irmão precisa de mim, aqueles que estão nos leitos dos hospitais, aqueles que estão nos presídios, aquelas criaturas que andam perambulando pelas ruas, os drogados, os viciados de toda ordem. Esses precisam da minha transformação, do meu cuidado, do meu amor, do meu exemplo. Porque quando eu estender a minha mão, aí eu vou ter toda aquela ajuda que realmente eu vinha pedindo, né? E sem orgulho, sem nada, eu dizer, ai, Adriano, Dagmar, Elielma, fulano, queridos, me ajude, por favor, eu estou precisando. Nossa, Deus está sorrindo para mim nesse momento. Cristo está dizendo, oh, ela está aprendendo, ela está aprendendo. Séculos e séculos, é a primeira vez que ela tem um reconhecimento de uma necessidade própria, porque aí jogou fora o orgulho nesse momento. Jogou fora, não, eu não quero que ninguém me veja. Eu conheci uma pessoa, Adriano, que dizia assim, não queria que ninguém soubesse o momento que ela estava sem dinheiro. Não era para ninguém saber. Quando estava sem dinheiro, era para se mostrar toda na pose, que era para todo mundo pensar que ela estava muito bem de vida, nunca pensar que estava necessitada naquele momento. Onde você vai me ajudar nisso daí? Não, aí eu vou caminhar para trás. Eu não posso, eu tenho que caminhar para frente. É isso que o Evangelho nos chama, caminhar para frente. O que foi que Saulo fez ontem, naquela parte do capítulo? Correndo o risco de ser apredejado, de ser morto, de ser esquartejado, crucificado, qualquer coisa. E ele voltou? Não, ele foi. Ele caminhou para frente. E é o que nós precisamos. É uma obra muito boa, você tinha razão falando. Realmente é um exemplo de vida a ser seguido. Claro que a gente, eu pelo menos, a gente não, eu não posso falar por ninguém. Não estou naquele estágio e não sei quantas reencarnações Deus me dará para que eu possa chegar naquele estágio. Mas dentro da minha faixa evolutiva, eu estou fazendo o que eu posso. Estou fazendo o que eu posso. Não, estou fazendo. Olha, não puxa minha orelha, não. Eu estou fazendo pouco, eu podia fazer mais. Eu podia, não puxa minha orelha. Eu podia fazer mais. Mas a gente vai fazer na hora certa. Quer falar alguma coisa? Olha, trabalhar em dobro consigo mesmo. Eu botei essa frase aqui. Trabalhar em dobro consigo mesmo, flexibilizando, né? A gente sempre dá isso com a gente, né? A gente às vezes é dura com os outros, mas com a gente, não, eu não pude por isso, eu não pude por aquilo. E quando é os outros, você não fez porque não quis, bem que você podia ter feito. Olha aí, os dois lados da moeda. Olha aí, os dois lados da moeda, né? A imperfeição, como ela botou aí, nascemos imperfeitos para sermos moldados, mas refazendo a reforma íntima. Claro, claro que sim. Agora, muita gente, eu nasci imperfeito, eu tenho muito tempo. Tem não, o tempo é hoje, aqui agora. Amanhã eu não sei. Nosso tempo é hoje. Sempre é hoje, como aquela mensagem que nós recebemos. Eu sempre achei, não sei se você lembrou agora. Então, trabalhar dobrado consigo mesmo, e o quê? Diminizando os meus preconceitos, examinando o que eu sinto de fato,
como eu disparo, às vezes, nas minhas reações. O que eu estou querendo dizer? Às vezes a pessoa me diz uma coisa, eu não tenho a mínima paciência nem o bom senso, dou logo um berro, um grito, porque não era aquilo que eu queria ouvir. Corrigir, olha, você foi muito. Não era assim que você devia ter feito. Não era porque não foi você. Olha o tom da voz. Não, meu amigo, e foi? Você foi, tem razão. Nossa, me diga, eu quero saber o que foi que eu fiz, onde foi que eu falhei. Aí você vê que a ajuda vem imediatamente, porque até o tom de nossa voz já se acalma, a gente já se. Não é a voz de Elielma, né? Mas já se acalma, né? Já fica tranquilo e a gente já vai modificando a nossa caminhada. Então, esse sinal do mínimo de educação que a gente está fazendo com a gente, se educando dentro da transformação, para ter um pouco de mansuetude no nosso falar, no nosso agir, nos nossos gestos, em tudo, né? Essa mansuetude. Então, vem para nós, nesse processo evolutivo, sem vergonha, não precisa a gente ter vergonha de se modificar. Tem gente que diz, não, você me conheceu assim, eu tenho que ser assim. E é pau que nasce torto, morre torto. Eu não concordo com isso, não. Eu não concordo de jeito nenhum com isso. Nada de pau que nasce torto, morre torto. E hoje em dia, principalmente, né? Que você tem as maquininhas que vai, nem que seja na emenda, ele vai ficando retinho. Você corta essa parte, vai emendando e ele vai ficando reto. Assim somos nós. A gente estava tronchinho aqui, modificado ali, aí a gente vai se moldando e vai reto, caminhando em linha reta, no sentido daquilo que Jesus nos ensinou, dando atenção aos doentes, dando atenção àquele que sofre, qualquer que seja a ordem do sofrimento, né? Deixando que Deus não vai decidir por nós. Deus vai nos dar as oportunidades que, quantas se fizerem necessárias, através das reencarnações sucessivas que estão aqui diante de nós. E graças a Deus que elas existem. Porque se nós hoje estamos compreendendo um pouquinho, significa que lá atrás eu não compreendia um mínimo sequer, que hoje a gente já tenta compreender, já tenta se modificar. Não vamos mais responsabilizar Deus, porque Ele não vai decidir, Ele vai respeitar, porque Ele nos deu, nós somos dotados de livre-arbítrio, e Ele não vai interferir. Mas Ele nos concedeu espíritos protetores, amigos, né, que colaboram, que estão dispostos a nos auxiliarem, né, naquilo que nós necessitamos, naquilo que nós precisamos. Por quê? Porque nós necessitamos caminhar o mais rápido que pudermos, porque o tempo passa e a diferença é muito grande. Saber é uma coisa, fazer é outra coisa. Então, se a gente já sabe, a gente já pode fazer. A gente já pode fazer. E o que nós podemos fazer? Por quê? Porque já não somos mais aquele espírito imaturo. Não, nós não somos mais. Cristo já deu para nós vários ensinamentos e nós já estamos vindo desde aquela encarnação. Se ontem eu gritei apedrejamento para Jesus, crucifica para Jesus, troquei Barrabás por Jesus, hoje eu já sei que não é mais assim. Então, se eu já sei que não é mais assim, eu não preciso mais jogar as pérolas aos porcos. O que eu preciso, de fato, é dar a cada um o que cada um necessita. E principalmente a mim mesma, porque quando eu dou a mim o melhor, eu tenho condições de dar o melhor para qualquer um, para qualquer um. E esse é a nossa evolução, a nossa autoobservação. É muito importante a gente se observar. É muito importante a gente olhar para dentro de cada um de nós. Quando a gente diz, olha, o sábio do passado não já dizia, né, para a gente se instruir, conhece-te a ti mesmo, porque a gente não se conhece, ou é mero engano, quando eu escuto uma frase, me perdoe se vocês não concordam, eu bem que conheço você. Conhece não, meus amigos, meus queridos irmãos, não conhece. Ninguém conhece ninguém. Antigamente, quando eu era um pouquinho mais rebelde, eu dizia assim: meu Deus, me ajuda a controlar aquela fera que eu não consegui ainda soltar. Ela está aprisionada dentro de mim e eu preciso acalmar essa fera. Eu preciso domar essa fera. Porque quando eu domar essa fera, significa que eu consegui vencer, que eu consegui vencer.
vencer aquela tempestade da impulsividade, vencer a tempestade de criticar o próximo e sair vencendo essas barreiras que viviam em mim, porque qualquer coisa que me desafiasse, explodia, era um barril de pólvora. A fera saía, e quando a fera se mostrava, saia da frente, saia da frente. Então, a gente olha para trás da nossa própria vida atual, né? Lógico, assim, daquilo que a gente tem conceito no momento, da lembrança do que a gente viveu no momento. Aí a gente diz assim, nossa, meu Deus, muito obrigada. Consegui caminhar um pouquinho mais. Consegui caminhar diante daquilo que eu não pensava que podia, mas que consegui. Por quê? Porque ajuda-te e o céu te ajudará. E esses ensinamentos, as respostas que nós precisamos para ser aplicada no nosso dia a dia, na nossa vida, para que a gente diga para aquela pessoa que está em sofrimento naquele momento, para que a gente possa transmitir um pouco do nosso conhecimento, é uma maravilha, é uma bênção. É para nós agradecermos a Deus. Senhor, muito obrigada por eu ter tido a oportunidade de auxiliar e ter conseguido auxiliar, ter conseguido levar um acalento àquela criatura, de ter feito aquilo que o Evangelho pede para que a gente esteja sempre predisposto a fazer, que é ajudar o seu próximo, é fazer pelos outros aquilo que você quer que faça por você mesmo. E cada um de nós pode fazer sempre muito mais. Jesus nos disse: vós podeis fazer muito mais. E esse muito mais depende de quem a gente fazer? De nós mesmos. Esse muito mais depende de nós mesmos fazermos. Porque quando a gente se designa a fazer em nome do Cristo, a gente faz. E faz bem feito. Por que faz bem feito? Porque a gente já tem a consciência liberada, aberta com todo o manancial de plenitude de abertura, porque a gente sabe que tudo que vai entrar por aí, por essa abertura, por essa imensa abertura, é só luz. Luz do conhecimento que Jesus jorrou para nós, de cada passozinho que ele deu, de cada palavra que ele citou, de cada maneira que ele falou, de onde estivesse, para que todos pudessem ouvir, como a lição da semana passada, botasse a candeia mais alto para que todos pudessem ouvir. Eu ouvi. E quando eu ouvi, é como uma passagem linda e maravilhosa. E quando eu falo de altitude, eu sempre me lembro disso. A primeira vez, vocês já devem ter ouvido falar aqui, que aqui tem a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, que é uma coisa espetacular, conhecida no mundo inteiro. Quando eu estive lá pela primeira vez, eu me senti com aquelas vestes do passado, aquela mulher simples, né, com aquelas roupas da época, e eu olhei ali, não vi nada, eu não via os focos de luz, eu não via nada. No meu pensamento era Jesus, de braços abertos, falando: bem-aventurados sois todos vós, que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Quando Jesus dizia por cada bem-aventurança, aquilo caía sobre mim como aquela névoa, como aquele frescor, como aquele vento de belíssimos ensinamentos, de belíssimas sensações que só as palavras do Cristo poderia dar para cada um de nós. Para todos que fecham os olhos e dizem Jesus de braços abertos, falando aquelas coisas lindas, maravilhosas, ajuda-te, que os céus te ajudará. E ele está sempre nos ajudando, porque cada palavra do Evangelho de Jesus é um pedido. Filho, acorde, abra os olhos, estenda os braços para Jesus, porque eu estou aqui. Jesus está se oferecendo para nós e nós podemos ser gratos a Ele, caminhando na direção dele, indo de acordo com aquilo que Ele nos ensinou, com aquilo que Ele nos pede. Eu abro um parênteses. E como é difícil. É difícil? Sim, pode ser. Mas tem escrito em algum lugar impossível? Não. Eu aprendi com a doutrina dos espíritos que o impossível só existe naquele imaginário. Eu imagino que eu ganho um salário mínimo e eu quero comprar um BMW. Aí, realmente, não tem como. Não tem como. Não tem.
Por esse lado, o impossível existe. Mas por aquilo da transformação de nós como espíritos necessitados de evoluir, de evoluirmos, de estarmos caminhando em direção do bem, não é impossível. Não existe o impossível. Porque cada mínimo que a gente fizer, dentro da faixa evolutiva de cada um de nós, porque vivemos faixas evolutivas diferentes, aí eu posso. Eu posso. E quando a gente descobre que pode, a gente se ergue e diz: eu não estou humilhando, nem estou me sentindo humilhada, eu sou humilde. Eu sou humilde, você pode dizer assim. Você pode dizer: eu aprendi a não ter necessidade de orgulho, a cuidar do meu corpo, porque o meu corpo é o instrumento do meu espírito, e eu preciso cuidar. Preciso dar saúde ao meu corpo físico, com todo o amor, com toda a devoção, para que o meu espírito tenha um bom instrumento de trabalho. Onde eu possa ir e levar uma palavra de consolo no leito do hospital. Por favor, meus queridos irmãos e amigos, vamos, sempre que tiver necessidade de passar por um momento de dor, de alguém que está vivendo aquele momento de dificuldade, seja no hospital, seja na rua, emanemos o nosso pensamento de amor, de ajuda, de auxílio, porque somos todos, indistintamente, ainda nesse plano necessitados. E enquanto nós não nos conscientizarmos das nossas próprias necessidades de evolução, pedindo apenas a Deus aquilo que não há necessidade de termos, porque o que tem necessidade, Deus nos dará. Deus nos dará. Está no Evangelho esse ensinamento também. Aquele cuja humildade precisa ser vivenciada, acalentada, praticada, eu preciso trabalhar, então, a minha humildade. Se eu preciso trabalhar a minha rebeldia, é a rebeldia que eu tenho que controlar. E é essa rebeldia que eu não posso, de jeito nenhum, deixar que ela tome conta de mim, que ela tome conta do meu ser, e inesperadamente eu caia, quando já preciso não mais cair, quando eu preciso apenas estar apoiada dos bons espíritos, das ajudas que eu posso receber, porque eu estou buscando essa ajuda, porque eu acredito nessa ajuda. Eu acredito que o problema de hoje não será amanhã, é de hoje. O amanhã será outro dia, e nesse outro dia a luz se fará. A necessidade será suprida, porque eu acredito que vai ser assim e assim será. Por quê? Porque vai cair do céu? Não, porque eu vou buscar, eu tenho a fé. E a esperança não é a última que morre, não. Esperança nunca morre. O dia que a esperança morrer, aí não terá o amanhã. Para mim, ela vive, então eu terei sempre um amanhã na minha vida. E farei tudo por aqueles que eu puder ajudar, pelos meus familiares, pelo amor que eu tenho aos meus amigos, aos meus familiares, aquele que é o meu irmão em Cristo, eu estarei estendendo a minha mão. Eu estarei estendendo a minha mão, porque eu quero estender a minha mão. Se eu tenho meus momentos de fraqueza, sim, ainda tenho meus momentos de fraqueza, ainda tenho. Mas estou correndo contra o tempo para que esses momentos de fraqueza sejam superados, para que realmente eu viva a prática da caridade e o amor ao próximo, porque isso me dará energia para o dia de amanhã, para as horas que estarão no meu futuro de hoje. Porque o meu futuro de hoje, agora são 8 horas, amanhã de 9 horas, de 10 horas. E assim eu vou trabalhando a mim mesma. Vou evoluindo, fazendo com que meu espírito cresça. Vou entendendo que meu pedido a Jesus e à espiritualidade amiga e aos meus companheiros de luta do plano espiritual, de luta no sentido de nos auxiliar na caminhada, eu farei com que o dia de amanhã seja melhor que o dia de hoje. E todos nós podemos fazer com sensatez, usando de serenidade, pedindo a proteção. Quando a gente sai, a gente pede a Deus que nos guarde. Quando a gente volta, a gente agradece a Deus por ter retornado na paz do Senhor. E é assim que todos nós vamos caminhando com o céu nos ajudando. É assim que o Evangelho de Jesus
nos ensina, servindo sempre, porque Deus não nos serve, Deus nos ama. Deus nos ama. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. O amor de Deus é soberano sobre todas as coisas. Por quê? Porque ele é uma energia máxima. É a energia primária de todas as coisas. E a minha, porque eu estou incluída no processo de evolução de toda a criação. Então, se eu vejo uma plantinha, eu vou regar. Se ela está com uma folhinha morta, eu vou ali tirar, porque aquela folhinha vai danificar o crescimento da outra. Ah, meu Deus, obrigada, Senhor, porque eu estou tendo essa visão, porque tu estás me dando a luz de que eu preciso, a luz de que eu vou conseguir me direcionar os que eu amo, porque todos os dias nas minhas orações estão incluídas todos indistintamente. Eu não oro só por mim, pelos meus familiares. Eu peço a Deus por todos que se encontram em situações difíceis. Porque um dia alguém também já orou por mim. E eu tenho hoje que orar por outros. Eu tenho que orar por mim, minha oração é que seja extensiva a todos, em todo o planeta, em todo o universo, com a natureza, para com os animais, para com aqueles que a gente chama de irracionais, que eu acho que eles são mais racionais do que muito de nós. Do que muito de nós. Por quê? Porque nós amamos pequeno, quando podemos amar grande, amar imensamente. Porque Deus é amor, porque Jesus é amor, porque Jesus dá a todos nós a força suficiente onde quer que nós possamos estar. Em qualquer plano, em qualquer dimensão, Deus e Jesus está conosco. Toda a espiritualidade amiga está conosco. Então, vamos orar, vamos acreditar. Vamos deixar que as bênçãos caiam sobre cada um de nós, que curem cada um de nós onde dói, seja no nosso espírito, seja no nosso corpo físico. Recebamos a luz que vem do alto, recebamos a luz que vem do plano maior. Não fechemos porta, vamos abrir as antenas das nossas mentes, dos nossos espíritos, porque Deus nos ama, porque essa energia está próxima e disposta a nos envolver. Vamos receber esse amor, essa energia, essa força divina, criadora, onde tem um potencial que ninguém jamais vai abater. E nós não podemos ser abatidos se nos entregarmos a ela. Oh, meus irmãos amados, amemos como Jesus nos ensinou. Um dia nos reencontraremos e sentiremos a felicidade de termos um dia despertado para a doutrina do amor, para esse amor maior, esse amor que abrange tudo e todos, do menor ao maior, do menor grão que existe da areia ao maior do universo. Abrange tudo e todos. E assim, meus queridos irmãos, que nós vamos entendendo o evangelho de amor. É assim que nós vamos dizer que o céu nos ajudou. Ajuda-te, porque nós nos ajudamos. E assim o céu nos ajudará. Que Deus nos envolva, que Jesus nos abençoe, que nos ilumine e que nos mantenha de pé, porque nenhum obstáculo pode nos derrubar, como quando cremos em Deus e em Jesus. Que Ele nos abençoe e nos envolva, sempre, sempre. Agradeçamos por esse momento maravilhoso. Nos conectemos a essa energia divina, sintamos a transformação interior e vamos finalizando com um sentimento de gratidão, gratidão, aproveitando todas as sementes, deixando que o nosso interior possa ser modificado naturalmente,
com os ensinamentos, com a predisposição, com a vontade realmente de fazer algo a mais para que o nosso espírito possa ser modelado, para que um dia cheguemos aí à plenitude da luz compatível com esse planeta, então alçar voos maiores. Agradeço de coração a todos, realmente hoje foi uma noite muito especial, parabéns, Sônia, pelas palavras, muito bom. Aqueles que vão ser operados nesse momento agora, se deite, se tranquilize, tá? Deixe que a espiritualidade cuide de você, tá? Mais uma vez, Sônia, muito obrigado a todos. Se quiser dar suas considerações finais. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus, ao meu anjo guardião, os espíritos protetores e amigos, aos trabalhadores espirituais da Casa da Santíssima, que nos envolveu no trabalho, que era o que eu podia fazer. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Muito obrigada a todos vocês que estão emanando a mesma energia de amor. Obrigada, Adriano. Obrigada a todos vocês. Filha, te amo, tá tudo bem. Nós que agradecemos a tua disposição em nos servir, nos ajudar, né, nos ensinar. Eu agradeço cada um de vocês, desejo a vocês uma noite incrível, linda, maravilhosa mesmo, e que a partir de hoje nós possamos ser um pouquinho melhores que nós estávamos antes de começar a palestra. Deus abençoe a todos, beijo grande no coração e até Muito amanhã. Obrigada, Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Fica na paz. Que assim seja.